ADDH. Beleza. Correto? Beleza. Então, nesse momento, nós estamos criando a instituição. Precisa de colocar mais alguma coisa? Precisa. Só que isso pode ser feito depois que você criar a estrutura. Agora, se você quiser já criar antes, também pode, que seria as áreas de contato, né? Vamos dizer quais são as pessoas responsáveis pelo contato. Aí você entra aí, ó. É Pedro, né? Qual é Pedro o quê? Pedro Alencar. Pedro Alencar. Qual é o e-mail do Pedro Alencar? E-mail Pedro Além com M, ALEM, DF, @gmail.com. Pronto, está criado aqui o primeiro contato aí, ó. Quer pôr o telefone, quer pôr algum outro dado, vocês podem abrir e aí me acompanhando. Professor, só para a gente entender aqui. No caso, então, beleza, a gente está criando uma instituição, né? Isso, criando uma instituição e a pessoa que vai ser o contato dessa instituição. Entendi. Nesse caso, então, por exemplo, uma que a gente poderia criar hoje seria a do Dino Black, já que a gente vai subir Não, o arquivo dele. o Dino Black não é uma instituição. O Dino Black ele vai entrar como uma coleção, uma pessoa que está cedendo um acervo para o projeto, é diferente. Ah, entendi. Lá, daqui a pouco nós vamos chegar nesse caso. Entendi. Entendeu? Saquei. Porque aqui vocês é o seguinte: vocês são operadores do projeto, correto? Sim. Então vocês é quem tem que dar informação sobre o projeto, correto? Sim. Então, no caso, são vocês. Aí agora faz o próximo cadastro aí, colocando o Joaquim, que eu já criei o do Pedro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui e vou colocando meus nomes, vocês vão colocando de vocês, depois só apaga o meu. Ou depois a gente apaga tudo e vocês iniciam do zero. Tá? Tá, beleza. Tá, beleza. Então, eu vou criar um novo aqui com o meu nome, aí o Pedro, que já está o dele, é crio do Joaquim. Beleza. Pronto, acabei de criar o meu aí, ó. Ok? Agora nós vamos para a área de descrição. Aqui é o momento, por exemplo, o histórico. Aqui é o momento de falar do projeto. Como é que o projeto surgiu, qual é a finalidade do projeto. Aqui é onde entra com essa historinha, você entendeu? Sim. Então, alguém quer ir falando aí, eu digitando? Tá, um histórico sobre o projeto, né? Isso. O projeto nasceu em 2015. O projeto nasceu em Na 2015. Universidade de Brasília. Aí na Universidade de Brasília, promovendo fluxos entre a cultura hip hop e a universidade. Um exemplo aí, né, pra gente ir entendendo. Bom, vocês já entenderam o que aqui é a descrição do projeto, correto? Sim, sim. Aqui você vai contar a historinha do projeto, quais são os objetivos do projeto, aí contexto geográfico. O projeto atinge qual é o contexto geográfico? Brasília, o que mais? O que vocês vão pesquisar? Teatro. O DF, nesse acervo em especial, é o DF, de uma forma mais ampla, né? Manifestações da cultura hip hop dentro do Distrito Em Federal. Brasília, né, no Distrito Federal. Manifestações da cultura hip hop no Distrito Federal. Acho que contexto cultural e Beleza. geográfico é isso. Tá acompanhando aí? Sim, sim, Pode acompanhando. pode abrindo de vocês aí, pode abrir. A gente Mandato tá, de a gente tá autoridades acompanhando e aqui. fontes.
Aqui nesse Mandatos e caso, fontes. É o quê? no caso aqui, seria as fontes aí. Nós temos quem? Dino Black, quem mais? Vera Verônica, DJ Ra. Qual é o nome aí? São pessoas que a gente espera, né? Que a gente tem já fixado é o Dino Black. Certo. Então, mas você já entendeu que as pessoas que vão ceder o material para vocês, tá? Sim, sim, com certeza. Deu para entender. Ok. Política de gestão de entrada de acervo de documentos. A É, estrutura administrativa, vocês quiserem colocar o projeto, mas acho que aí não precisa descrever a estrutura administrativa do projeto, né? entendi. E para vocês receberem esse documento, geralmente aqui é muito usado na entidade pública, você entendeu? Aí Uhum. porque você tem uma política e define que num documento e fala que a pessoa tem que criar uma ficha, tem que, né, descrever e assinar a doação do acervo para poder ele ser disponibilizado público. Na Aqui verdade, seria vocês vão ter que fazer isso, tá? definir procedimentos, né, Fazer um critérios. documento para que a pessoa que está doando esse acervo para vocês, que não tenha problema vocês publicar isso, Ah, sim, isso sim também. tá? Ah, política de Aqui no gestão, caso, se entendi. fosse um acervo físico, aí você teria que colocar onde é que estaria no prédio, que local que ele estava guardado e outro, ok? Agora, por exemplo, nesse caso, né, a gente vai colocar o acervo do Dino. E aí tem coisas Tá. que, por exemplo, a gente vai fazer a descrição das imagens, principalmente. Aí dentro do acervo dele pessoal, ele tem discos, revistas, como a gente viu até aquele dia, né, que a gente conversou. E aí a gente pensou que talvez fosse interessante dentro do Atom também dar a dimensão Cortou aí, Edu Joaquim. geral do físico dele, para além das imagens que Aí vão vocês estar podem colocar aí disponíveis. nessa estrutura do Aí nesse arquivo. caso faria sentido, Aqui, ó, a aí faria sentido estrutura do colocar, arquivo né, aqui, que ó. tem o arquivo físico do Dino e aí referenciar ele, né, nesse momento então. Pois é, aí E as outras pessoas também. você descreve isso, essa questão aí do Dino Black, você vai descrever na hora que nós criarmos a coleção dele. Aí você veja bem aqui, ó, no primeiro momento aqui, na hora que nós criamos a instituição, nós falando do histórico do arquivo, certo? Sim, sim. Na área de descrição, histórico do arquivo. O projeto nasceu em 2015. Quando nós abrirmos a coleção Dino Black, você vai ter esse mesmo espaço para você falar Ah, exatamente o que você me acabou de apontar agora. entendi. Então o nosso acervo, que é essa instituição geral que a gente está criando, não tem prédio, que ele é totalmente digital. Mas aí Lógico, quando a não gente tem. criar, Aí não aí, tem. aí quando criar a coleção Dino Black, aí a gente coloca, né? Entendi. Exato. Maravilha. Acervo arquivístico e outros. Né? Aí pode ser da estrutura que você tem dentro da instituição. Então, não é necessário colocar aí. Tá, beleza. Instrumento de pesquisa. Aí você vai colocar online 24/7. Por que é online 24/7? Que é porque está no site, né? Como assim? Não entendi esse online 24%. Online 24/7 via website. Ah, tá, entendi. É a forma que ele vai Tá? estar disponível. Exatamente. Instrumento de pesquisas, guias e publicações. A não ser que você faça alguma guia, mas se você não faz, aí você coloca isso, só online 24/7 no site. Ah, sim. Que inicialmente eu tinha entendido que poderia ser, por exemplo, os instrumentos de pesquisa que a gente utiliza, mas não, né? É a forma como a gente Pode vai publicar. colocar. Não, mas esse instrumento de pesquisa aqui e para o guia de publicação é para você fazer a pesquisa no site. Agora, se você estiver colocando como os instrumentos que você utilizou para a pesquisa, você vai descrever lá naquela parte do histórico. Tá, tranquilo. E também Tá? especificamente para cada coleção, né? É porque aqui, por exemplo, porque esse instrumento de pesquisa aqui é do Atom. Então, quais são os instrumentos de pesquisa? Você pode criar um catálogo, você pode criar um guia, igual eles fazem na biblioteca, você entendeu? Entendi. É Então, de e como aí você não pesquisar vai lá. fazer isso. Então, como você não vai fazer isso, ela vai estar direto no site. Uhum. Maravilha. Tá? Então, área de acesso. Aí, de novo aqui, ó, área de acesso é 24/7 online, por quê? Porque está direto, Sim. certo? Condições e requisitos.
Também é 24/7. Você não precisa colocar em tudo. A partir do momento que você colocou lá, tá? Sim, essas condições e Acessibilidade. Então, requisitos. todos esses 3 itens aqui, no caso, como vai estar online, seria 24/7. Sim, essas condições e 24/7 requisitos. acesso do website. Por exemplo, se eventualmente isso dentro de uma coleção, né? Eventualmente uma coleção a gente não queira deixar pública 100% do tempo ou condicionar a um pesquisador específico se Então, justificar. aí é quando você libera acesso, porque o que tiver aí, por exemplo, Isso entraria em condições e aqui requisitos? depois que a gente fizer a estrutura e publicar, ela está aberta. Ah, sim. Não tem como criar essas Tá? áreas de. Agora, aí você não tem restrição para a pessoa, ela vai acessar, vai ler, vai poder abaixar, né? O que a gente coloca aqui nas condições de requisito, às vezes, e na maioria das vezes, principalmente online, é que você lá na frente tem um espaço sobre isso. A gente coloca que para as pesquisas, elas estão abertas desde que sejam citadas as fontes, né? Sim, entendi. Que Tá? aí vai depender do termo lá de sessão que a gente E vai dar, né? aqui você vai ver que acho que o próximo aqui aparece assim, ó. Serviço de pesquisa, reprodução. Aqui, ó. Serviço de pesquisa, via acesso online, serviço de reprodução. Você não tem serviço de reprodução, podendo as fontes serem acessadas desde que sejam citadas as fontes. Vira em área de serviço, Sim, sim. Tô vendo é aqui. serviço de reprodução. Aí vocês colocariam aí, ó. Os arquivos. Encontram-se disponíveis online, podendo serem reproduzidos desde cite as fontes originais, fonte dos originais. Aqui, no caso, você poderia colocar o nome do Dino Black, né? E o endereço do site, porque aí eles seriam vinculados às coleções. Tá? Mas desse jeito aqui na instituição, essa separação a gente vai fazer quando criar a coleção, mas aqui para a instituição ela obedece esse padrão. Tá? Tá, entendi. Uma Áreas dúvida que. públicas áreas públicas aqui seriam os locais onde você teria acesso, mas como não é físico, ok? Sim, sim, beleza. Área de controle. Aí aqui você, quando criar a instituição, vai aparecer para os outros em uma área de identificador e regras e convenções de utilização. Aí a regra de utilização é, de novo, acesso online 24/7, reprodução livre, desde que sejam respeitadas, citadas as fontes conforme os originais. Sim, entendi. Ok? Aí aqui agora tem um item. Isso é importante aí abaixo. Status. Tá vendo que tem uma setinha aí no status? Sim, Quando você. Na verdade, isso aqui vai ser lá na frente quando eu estiver fazendo as fotografias, mas como ele aparece aqui também, fica aqui. Aqui você coloca final revisado ou preliminar. Porque quando você está ainda antes de publicar, aí você pode utilizar um desses termos, ok? entendi. No Tá? nosso caso, como o acervo vai ser permanentemente aberto para novas. Tipo assim, as coleções vai ter o caráter finalizado, mas em geral, o acervo, com geral, ele vai estar aberto a novas inserções, né? Aí Não, talvez seja. aí o que acontece? Aqui, por exemplo, na criação da instituição, a gente não deixa isso aqui nada nesse item aqui. Ele vai aparecer no outro lá e é importante para a gente. Aí aqui vem datas da criação e revisão. Aqui, isso aqui você vai criar também dentro da coleção. Porque esses Uhum. formulários são idênticos dos outros itens, entendeu? Sim, sim, tem coisas que são mais relevantes para quando estiver escrevendo a coleção, né? Tipo isso. Exatamente. Aí aqui em idioma, você vai se colocar português, ele vai, se você digita português, aparece o português do Brasil, certo? Ah, beleza. Apareceu aqui mesmo. Sistema de escrita e fonte, isso aí eu não adoto nada. E os pontos de acesso,
vocês vai criando esses pontos de acesso que ele vai criar o vocabulário controlado, que é a taxonomia. Tá? Ah, sim. Então, a gente tem aqui por temática e por região. Mas a gente vai fazer isso também o quê? Quando estiver carregando os arquivos para a coleção, ok? Porque aí a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Um segundo, eu tenho uma pergunta. Vai. Pessoal, só para a gente poder entender um pouco melhor esse segundo campo aí da sub-região geográfica, o que isso quer dizer? Não, aí você vai colocar Brasília, Taguatinga, né? A região geográfica central é Brasília, a sub-região geográfica é Taguatinga. Ah, entendi. Nesse caso, então, a gente deixaria só Distrito Federal, por exemplo, seria mais Aí geral. você vai criar Distrito Federal, Brasília, aí você vai criar satélite, porque aí quando você colocar as fotos, ela vai encaixar nesses itens. Ah, então aqui nesse caso, nesse campo, Por exemplo, eu aquela foto colocaria todas as cidades de Brasília, todas as cidades. Exatamente. Ah, entendi. Certo? Então, agora criar. A partir de nós batemos em criar e criar instituição. Vamos lá, criar. Deu um erro de página aqui. E eu tinha conferido com o Rafael esse trem, ó. Tá dando erro de novo. Ela não criou. Ele está tentando entrar em contato aqui rapidamente com o Rafael para ver se consegue ajudar Não, ele. mas ele não resolve isso agora, não. Deixa eu tentar fazer de novo aqui, Tá. para verificar se eu vejo uma coisa. E eu tinha feito esses testes com ele hoje à tarde, viu? Ah, sim, e estava entrando, né? Ah, deixa eu ir lá embaixo já. Ela não tá dando erro no programa de novo aí. Elástica Exception. Deu no de vocês aí também? Ah, peraí, deixa eu tentar aqui também. Tá dando erro no elástico novamente. E olha que eu revisei esse Atom com ele hoje à tarde, viu? É, o meu não tá nem carregando, não entendi aqui. Tá sem entrar de novo. Como é que tá aí, Pedro? Não te dá a opção de carregar? A gente tava mesmo. Eu até falei pro Luiz, ó, tá tudo normal, tá dando certo aqui. E foi à tarde no NB, tava tranquilo. Tá, então nós vamos passar para outra área e vamos criar outra instituição no outro ato meu, tá? Só que É o lá no meu meu, outro. eu penso vocês não apaguem nada, porque senão vocês podem me deixar numa situação complicada. Eu Ah, vou dar pode ser. acesso para vocês o outro ato, tá? Beleza. Vou criar um usuário geral para vocês entrarem Aqui. Não, o seu Pegar. elástico está dando problema, não adianta, ele fica travando, ele não Aqui, salva.
Deu o mesmo erro aqui, elástica. Aí escreve aqui, isso. Não, acho que você vai mandar no grupo? Eu vou só um pouquinho aí, dá só um minutinho aí que eu estou criando aqui Tranquilo, um usuário padrão no meu, para vocês tran- entrarem lá. tranquilo, tranquilo. Estou entrando no chat aqui agora para poder. Ó, aquele mesmo padrão aí, ó. Abre um chat aí. Agora eu vou passar o link dele. Pronto, aí tá aí, ó. Link de acesso. Aí vocês entram dentro dele, vão lá em usuários. Ele não tá aparecendo agora para aqui, para mim, é o maisinho. Não, não tá, porque você tem que acessar como demo e criar, vou criar seu usuário lá dentro Tá e você, tranquilo. e você que se qualificar como administrador. Deixa eu só verificar aqui. Também entrou, né? O Pedro também entrou aqui. Ah, só um pouquinho, deixa eu alterar aqui para que só está como autenticado. Pronto, acabei de alterar para administrador, sai e acessa de novo. Eu dei um F5 e já apareceu. Hã? É isso, deu certo aí também, Pedro? Beleza, apareceu. Apareceu? Então Sim. vamos lá agora, vamos voltar. Clica aí em descrição arquivística no browser. Adicionar instituição arquivística, né? Não. Clique em Ah, descrição. Lá descrição? no, lá, lá, lá está escrito browser. Está Ah, aparecendo aí sim. a tela, a minha tela. Qual a tela que está aparecendo aí para você? Deixa eu mudar aqui. Tá aparecendo, acho que é a antiga que tá mostrando zero resultados Deixa eu, pra deixa eu instituição. sair dessa daqui. Não, sim, é naquele que ele tá mostrando.
Pra gente conseguir acompanhar com ele na tela. Exato. Atom PA Projetos. Abriu aí? Aí, agora sim, mostrando 3 Agora, então, vamos resultados. no mais, vamos criar uma nova instituição arquivística. Vamos eliminar algumas etapas, tá? Tá. Arquivar a instituição. Ok, criar. Olha só, eu vou criar uma do projeto, vocês vão criando outra com nomes paralelos, só para vocês acompanhar os passo a passo para não perder, pode ser? Pode ser, pode ser. Então tá, eu vou criar do projeto, você cria do Joaquim e o Pedro cria do Pedro. Sem nenhum problema. Beleza. Acervo hip hop. Acervo hip hop e as iniciais ADHH. Ok? Para criar a instituição, eu preciso só desses 3 campos. Aqueles outros campos, vocês lembram que eu falei para vocês, vocês podem preencher eles depois, tá? Tá. É um trabalho para ser feito com cuidado, né? Assim, Exatamente, mas para a gente criar a estrutura agora, a gente pode passar essas etapas todas aí. Vocês isso. já pegaram elas. Então, ali, criar a instituição. Criou. Uai, eu vou ter que criar e agora deu problema elástico. Igual aí, no seu também, né? Aí no meu aí criou, viu aí, ó? Ah, no seu criou. O No que meu está deu o compartilhado mesmo. criou. Então, o que foi feito errado aí? O seu ainda está aberto como. O seu já apareceu a setinha. A setinha mais? Apareceu e eu fiz o procedimento aqui, né? Em vez de botar acervo, eu botei meu nome, igual a gente Então, estava fecha e abre de combinando. novo. E aí deu aquele mesmo erro O do elástico. Pedro. O Pedro tá testando aqui. O dele também deu o mesmo problema. Oxi, Talvez a gente como possa é que vai seguir ser? observando aí. Mas você viu aí que o meu criou. Como é que nos outros Pois não pode é, não ter criado? pois é. Vou Então faz fechar assim, e abrir de novo. desloga os dois e volta novamente. Mas vocês criaram outros usuários ou estão como usuário demo? Demo. Porque aí eu habilitei ele como administrador. Desloga e entra novamente aí. É, pode ser isso, né? Os dois já estão logados? Agora, calma aí, eu tô tendo um probleminha com a senha. Dei uma aqui. Pronto, tô logado e tô indo lá pra ver se eu consigo. Vamos ver. Tá, Mais então vai lá na uma. setinha mais. Pedro, já está logado aí também, Pedro? Já tá e também tá nesse processo aqui, né, Pedro? Aí você vai criar. Abre aí agora a setinha. Mesma coisa, Arquivar a professor. instituição. Sim, eu Aí fiz coloca aí isso. o seu nome, o Joaquim. O Joaquim e o Pedro. Coloca só o seu nome de vocês, outro nome e as iniciais. Sim, eu acabei de fazer isso e deu o mesmo erro, professor. Talvez Uau, seja o aí caso agora. de a gente seguir te observando. Vê aí, Pedro. Do Pedro passou? Ele tá tentando aqui escrever o nome dele, criar, mesmo erro. Porque não era para dar, gente. É, ele Agora tá é como. o Ele tá Rafael. como. Olha só. Então, nós criamos instituição, correto? Correto, beleza. Vamos Agora acompanhando. nós vamos aqui, ó, no menu escuro. Tá vendo o menu escuro aí? Sim. Aí, adicionar a descrição. Aqui agora nós vamos criar as coleções, tá? Porque aqui vai dar um nível. Então, vamos lá agora. Uma dúvida rápida que é um pouco não tão importante, talvez. Ali na outra tela dava para ver um espaço, né? A gente vai poder botar uma imagem como a imagem do acervo?
a imagem da instituição? Sim, tá? Então vamos lá. Você quer botar uma imagem da instituição. Olha Isso, só. aqui Para onde está colocar a escrito imagem da acervo hip instituição é hop. aqui, ó. Tá vendo o botãozinho no menu preto embaixo? Ah, sim, beleza, ele Editar está tema. acima. Aí você vai Entendi. abrir aqui, tá? Aqui você Ah, tem um pronto, é isso, banner, é isso. tá? E você tem a colocação do logo em cima do acervo hip hop. Só que você tem que pegar, escolher uma imagem e definir ela no tamanho, botar num conversor, até 256K e ela tem que ser PNG. Tá, entendi, tem Olha, essa especificidade aí. nós requisitos. Beleza, mas é curiosidade mesmo. É porque se você não pegar um conversor e converter ela no tamanho, ela não passa, tá? Uhum, tem que estar exatamente dentro dessa formatação, né? Exatamente. Feito isso, é você escolher um arquivo, é como fazer um upload, não tem errada. Aí a coisa, o que você pode descrever aqui agora, ó, qual é o objetivo desse acervo que você está criando. Então, no caso aqui é da instituição. Aqui vai colocar a historinha do projeto, só uma breve descrição, você entendeu? Ó, projeto hip hop, projeto hop, com disponibilização acervos, né, fotográficos e outros sobre a cultura hip hop no DF. Eu vou botar diferente. Em Brasília, traço DF. Aí quando eu salvar aqui agora, vai aparecer lá na frente. Que é bem em cima aqui, ó. Viu aí? Beleza, beleza, sim. E aí, se tivesse com as fotos carregadas, ia aparecer uma foto aqui e ia aparecer o banner aqui no meio. Só que nem o banner nem a foto tem. Certo? Uhum, certo, certo. Então, agora, antes da gente continuar com a descrição, nós vamos criar as autoridades que vai compor a instituição dos arquivos. Então, vamos lá de novo em mais. Autoridade de recordes. Certo? Uhum. E aqui você vai colocar o nome de vocês. No caso, que primeiro nós vamos dizer se ela é pessoal ou familiar ou é uma corporação, certo? Beleza. Então, vamos adotar uma corporação aqui, Projeto Hip Hop. Às vezes Batalha da Escada, né? É o nome do projeto. Não, mas no caso aqui, geralmente a gente acaba adotando os nomes pessoal das pessoas que vão colocar na situação. Então, vou colocar Pedro aqui, tá? Só. Ah, beleza. Tem outros itens para você fazer? Tem, mas o principal é esses dois aí, tá? Aí depois vocês podem pegar e buscar como descrever nessas outras, que os formulários são muito parecidos. Olha aí para você ver, certo? Uhum, É muito parecidos. entendi. Mas aqui, o que muda? Por exemplo, o histórico daqui é o histórico da pessoa, né? Que ela vai ficar responsável por que ela faz parte do projeto, você entendeu? Beleza. Porque essa aqui é uma ficha da pessoa que vai estar responsável lá para dentro da autoridade de gravação, de gestão do acervo. Ok? Os pesquisadores associados, no caso, né? É. É. Aí Essa cria o turma de... nome está criado. Então, agora nós vamos lá no browser. Aí, arquivar a descrição. Ó, do projeto. Poxa, nós não criamos a instituição. Então, como não tem descrição nela ainda, nós vamos ter que ir agora em instituição. Aí, ó, aqui ela aparece agora, acervo hip Ah, hop, correto? correto.
ela não tinha aparecido antes, porque não tem descrição nela. Eu pesquisei sobre descrição. Na descrição, como ela não tem nada descrito, não, ela não apareceu. Mas como eu fui por instituição, aí ela apareceu. Entendi. Ok? Então, agora aqui, ó, acervo hip hop. E agora, então, não criar as coleções ou os acervos que vai ser inserido. Então, adicionar a descrição aqui no menu. Está acompanhando aí? Sim, sim. Aí, aqui agora, nós vamos lá. Nós podemos puxar agora o acervo hip hop aqui, Pedro, aquilo que você perguntou do identificador, tá vendo? Ele disse que sim. Aí, aqui agora, nós vamos dar o título da coleção, que é a coleção do Dino Black, não é isso? Ah, sim, entendi. Então o identificador vai ser sempre o nome da instituição mesmo, e aí cada título que vai Isso. descrever. Ele vai criar um códigozinho lá, vocês vão ver quando ele vai puxar. Para mim, ele vai sair US, porque meu ato está nos Estados Unidos, mas vai sair BR para vocês aí, quando você estiver usando o de vocês. Coleção Dino Black, né? Isso. Ok? Agora nós vamos para o nível dela. Tá vendo aí? Agora é uma coleção. Criou a coleção. Nós podemos fazer os mesmos campos, aquilo que eu falei para vocês, ó. Você pode descrever o acervo, pode dizer aqui quem é o criador, podemos colocar Pedro, ó, apareceu o Pedro, que o Pedro já está gravado lá como autoridade, certo? Então, aí vai colocar Pedro, e aqui você ia descrever, o acervo do Dino Black contém isso, isso e isso, conta a história do hip hop, e aqui é onde você faz o histórico do arquivo, ok? Sim. Vamos colocar aqui. Não, a coleção, no caso, né? É, dentro da coleção. É. Da instituição. Engraçado, professor, para entrar, mesmo entrar na instituição que você criou, aqui tá dando aquele mesmo erro. Enfim. Não, mas para entrar na instituição não poderia. Teria que ela tem que abrir. Você vai pelo browser. Não, mas tá dando para acompanhar por aqui. A instituição arquivística. Aí vai aparecer todas as instituições que tem gravado. Apareceu? Oi? Estou fazendo uma breve descrição aqui do acervo de Dino Black, tá? Do Dino Black. A coleção do Dino Black conta a história do hip hop e de suas apresentações, de suas participações nas apresentações do Distrito Federal e outros estados. Tá? Então, para criar a coleção, aquilo que eu falei para vocês podem entrar, né, e depois fazer todo aqui, ó, qual o escopo. O objetivo dessa coleção é demonstrar a estrutura do hip hop com os materiais fotográficos do Dino dentro das suas apresentações no Distrito Federal e em outros estados. E aí vocês podem colocar a data, fazer qual é o objetivo dessa coleção, tá? Nossa. Aí condições de acesso diária, né? Aí, de novo, aí entra aquilo, como a coleção vai estar 24/7, aí online. Mas criando esses 3 itens, aí, principal, aí vocês já vão fazer o quê? Criou a coleção. Vocês vão ver que ela vai aparecer lá na frente. Olha a coleção agora. Coleção acervo federal, coleção Dino Black. Correto? Maravilha. Agora nós vamos criar um arquivo de uma apresentação. Então, nós vamos lá agora, editar. Certo? Vamos colocar aqui agora. O Pedro quer tirar uma dúvida antes, rapidinho, professor.
Vamos lá. Professor, só uma dúvida, ainda em relação à coleção. Você tem a opção de selecionar o criador da coleção, né? Nesse caso, Exato. o criador, ele é o dono Aí você coloca ele como autoridade lá dentro, naquela inscrição de autoridade. Ele vai ser o dono do acervo também? Como que Não, você ele é o sugere que a criador gente dela faça dentro isso? do ato. Hã? Ele é o criador dela dentro do ato. Então, mas você sugere que a gente coloque, por exemplo, nesse caso, a pessoa que vai ceder o acervo. A gente coloca ele como criador ou a gente, como Não, administrador, é a gente coloca vocês. como Que aí, criador? aí é vocês que estão criando. Aí vocês, não histórico da instituição, é que vocês contam que ela está vindo do Dino Black. Entendi. Então a gente não criaria, no caso, essa autoridade dentro do acervo como o dono do acervo, né? A gente que administra isso e coloca só ele. Exatamente. Está na responsabilidade de vocês. Não são vocês que estão recebendo as cópias para poder divulgar? Sim, mas a Então dúvida ela é a está. seguinte: tem alguma maneira de criar esse perfil dele associado a essa coleção? Como é que seria isso? Para isso ficar explícito também que isso Você é de. conta, você pode criar um perfil do Dino e botar o nome dele lá. Olha só, Tá bem. naquela parte de histórico, é onde você conta a história e entra com o nome dele, com tudo dele, você entendeu? Aqui, Sim, ó, sim, sim. espera um pouquinho. Vamos criar logo esse nível de identificação aqui e eu volto novamente lá naquele item para vocês fazerem isso, tá? Então, aqui agora seria um file. Aqui agora, vamos colocar aqui a apresentação Rio de Janeiro. Você se lembra que ele usou uma foto com a apresentação que foi lá no Rio de Janeiro, que ele estava no aeroporto? Sim, sim. Que Então, ele, que vamos ele ia colocar aqui para. a apresentação Rio de Janeiro. Esse é o nome da foto, né? Que vai aparecer Não, quando. esse aqui é o nome da, por exemplo, na apresentação do Rio de Janeiro, então todas as fotos que ele tem referente a essa apresentação, ela seria carregada aí, Ah, sim. tá? Então agora olha Sim, só, sim. Até alguns nós estamos casos falando desses, aqui, né? ó. Eu criei ela, não preciso fazer toda aquela parte de cadastro, depois vocês podem fazer ela. Salvei. Aí, Então ó. aí, professor, só uma dúvida rápida. Aí a gente cria estratégias também de como, né, colecionar essas imagens, né? Por exemplo, se Aí for coisa anos vocês 90. já estão, eu já estou ensinando vocês a fazer isso, porque é o Aham, arranjo que eu é. estou ensinando vocês a fazer. Entendi. É isso mesmo, então, né? Então, Então, olha só, nós abrimos uma salvar as coleção, fotos. não, nós abrimos uma instituição, fizemos autoridades arquivísticas, que é vocês que estão recebendo os acervos, que vai descrever e colocar esse público, certo? Sim. E aí nós estamos agora criando os itens dentro da coleção. Criamos a E aí, coleção por e agora estamos exemplo, criando os itens dentro da coleção. aham, isso que a gente fez agora, esse file, né? Por exemplo, um show Exatamente. que aconteceu na Candangolândia. Aí dentro desse show Exato. tiveram Aí, 5 fotos que todos foram os. nesse. Vai, fala, Pedro. Aham. Fala, É, Joaquim. aí todas as fotos, por exemplo, se tiver um evento específico que tem 5 fotos desse evento, aí a gente bota o nome do evento, e aí as 5 fotos desse evento vão estar no nível inferior disso que a gente está fazendo, né? Exatamente. Aí, Ah, agora bom. deixa eu terminar de Peraí, o completar Pedro vai isso fazer uma aqui, pergunta. e a gente vai carregar essa foto e ela vai entrar em item, que ela é um nível abaixo. Professor, uma dúvida, então, pensando nessa mesma lógica aí das subcategorias, né? Quando a gente Uhum. está, por exemplo, trabalhando com uma revista, a gente já reparou que a gente vai querer usar, muito provavelmente, alguns trechos da revista, né? Por exemplo, páginas de uma revista, mas não necessariamente uma revista inteira. Até porque a gente estava levantando alguns problemas, talvez, que isso pudesse gerar, né? De levar o arquivo na íntegra e disponibilizar ele aí online. Não sei se existe algum impedimento em relação a isso. Aí as Mas a questões gente de queria direitos entender, autorais que vocês têm que pesquisar. sim, o que a gente queria entender é assim, por exemplo, no caso de uma revista, a revista ela entraria como um arquivo ou uma categoria dentro de arquivo, e aí o item, a página, por exemplo, seria um item dentro desse arquivo, Então, presta ou no caso aí atenção. joga mais para baixo essa subcategoria, cria uma Olha só. subcategoria a mais. Certo. Então, deixa eu falar aqui para você. Então, nós estamos falando aqui apresentação do Rio de Janeiro, correto?
Sim. Aí ele tem uma reportagem numa revista, vamos botar aí DJ Sound, tá? Falando sobre Beleza. dessa apresentação no Rio de Janeiro, ok? Sim. Então ela vai entrar como item. Então é o próximo passo que nós vamos fazer, tá? Então nós vamos agora aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A coleção. Nós estamos na coleção. Vou fazer uma volta aqui para me ver a estrutura. O file não foi criado. Apresentação Rio de Janeiro. File. Save. Na verdade, eu criei duas aqui. Deixa eu apagar uma. Aqui, ó. Apresentação de Rio de Janeiro. Agora, dentro da apresentação do Rio de Janeiro, nós vamos criar os itens, que seriam as fotografias, áudios, se tivesse uma fita de áudio, uma fita de vídeo, certo? E a gente vai subindo eles como item aqui dentro agora. Então, ó, vai para editar, tá? A área continua obedecendo a ela lá que já está, nós não precisamos mais, a não ser que o que, ó, eu entro com hip hop, acervo hip hop, apresentação Rio de Janeiro, e agora eu vou criar um item, né? E são fotografias da apresentação, né? Do evento. Ok? Agora, nós vamos salvar ele. Tá? E agora vamos carregar as fotos. Estão me acompanhando? Pedro, Joaquim, estão me acompanhando aí? Estamos acompanhando. Então, agora, nós vamos aqui, ó, no menu, tá? Embaixo, vamos colocar em mais, importar objetos. Tá vendo aí? Agora, eu vou dar um nome aqui, ó. O primeiro nível, o nível é item. Por quê? Porque nós criamos file. Então, o próximo é item. Vocês se lembram que eu falei sobre isso aqui para vocês? Vocês podem colocar aqui o nome da foto, mas não pode apagar os símbolozinhos, isso aí que eu falei ontem. Entendi. São Rio de Janeiro. Agora eu vou achar onde é que está essa foto. O Pedro perguntou uma coisa aqui que eu acho que combina com a dúvida que eu tive. Por exemplo, o nome poderia ser foto no aeroporto, que aí Pode ela ser estaria também vinculada foto. dentro do file. Exatamente, foto no aeroporto. Maravilha, Mas não tem maravilha. nenhum problema, a gente pode alterar isso lá. Então, olha só, Não, vou sim, então, carregar ela. Eu pedi o upload, ela me levou para dentro do meu computador, eu localizei a foto e vou pedir para carregar. Aí, carregou na foto, tá ok? Você tem que esperar um pouquinho, que aí o Atom vai até processar. Mas Deixa ele processar, que ele vai virar a tela, aí onde a gente... Eu botei upload, carregou. Aí, aqui agora, ó, eu posso mudar o nome. Tá vendo? É apresentação Rio de Janeiro, como é que é? Foto no aeroporto, não é isso? foto no aeroporto. Aí Aqui não é talvez. foto do aeroporto de Brasília, né? Foto do aeroporto de Brasília.
Nesse caso é melhor um título mais associado ao geral da Não, foto do mas que aí já você, na incluir o descrição nome dos da foto, lá participantes. na descrição, é que a gente vai completar essa informação aí, Joaquim. Sim, sim. Mas tem algum padrão assim? Ah, melhor falar do geral ou o nome das pessoas? Ou Não, não aí tem é isso? que tá lá no histórico, a cada vez que você. Eu vou salvar, Hum, aí ela abriu no coisa aqui, ó. E aí aqui agora, ó, nós vamos entrar para poder descrever a foto. Vai em editar, e aqui nós ah, vimos histórico da foto, ó. aham. Aí, igual você falou, semelhante, Aí né, aqui é o a todas histórico as... da foto. Aí vamos falar aqui, ó. Esta fotografia foi tirada, né, no aeroporto internacional de Brasília, antes do embarque para a apresentação são no Rio de Janeiro. Aí agora, se vocês tiverem data, o nome do evento, aí essas coisas vocês colocam aqui dentro, Sim, sim, maravilha. correto? Então, Uhum. aí agora nós vamos lá aqui, ó, lá no últimozinho, Access Point. Então, qual é o tema aí? Apresentação hip hop, não é isso? Apresentação. Apresentação, show. Acho que Apresentação. conforme a gente for Aí vocês vão tratando. criando, olha só, toda vez que você dá um enter e clica fora, ela já criou. Qual outro nome que a gente pode colocar aí? Viagens, né? Viagem. E são aquelas palavras-chave, os metadados ou não é? Exatamente. Ah, Aí isso. agora, Aham. place, que são os espaços. Quais são os espaços? Brasília, né, Aeroporto Internacional, Hum, Brasília. Apresentação Rio de Janeiro, né? já é um movimento pro Rio. Rio de Janeiro. Então, quando eu bater essa apresentação hip hop, viagem, Rio de Janeiro, aeroporto, Brasília, vai colocar em cima dessa foto. Tá? Beleza, sim. Aí, salvar. Aí, por exemplo, Então, se dentro desse escopo aí da apresentação do Rio de Janeiro, teve a viagem, a gente achou uma revista que tem uma aí reportagem você vai de novo específica, aqui, ó. Vamos agora aqui, ó. Vamos aí, simular isso aí. sim, Vamos mas aí coloca o editar. metadado. Por exemplo, aí coloca Ó, aquele metadado lá, editar. revista. Aí sempre. Exatamente. Ah, legal. Aí, ó, file. Então, aqui, ó. Adicionar novo item filho, né? Que é um item abaixo. Revista. Uhum. Revista. Rap mais, por exemplo. JSON. Ah, boa, boa. Isso. É isso mesmo? Não, é só a nível de exemplo. Porque aí às vezes é interessante que alguém quer pesquisar uma revista específica. Aí ela consegue achar várias aparições dentro do nosso acervo, né? De coisas que apareceram O nessa JSON, revista e se ela correção. colocar lá a revista JSON, vai aparecer essa revista aí quando você colocar lá no assunto. Sim, muito legal isso. Tá, então vamos aqui agora. Criador do repositório é o Pedro, que no caso é ele que tá logado, né, como autoridade arquivística. Repositório é do acervo do hip hop. Tá vendo que vai aparecendo nos campos agora, algumas coisas vêm automatizadas. Você já vai localizar, porque você já fez inicial. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem que ela não aparece tudo automatizado, né? Uhum. Uma dúvida, então, só para ter certeza, eu acho que é isso. O repositório aí é o mesmo nome para a instituição. Tipo, sempre que aparecer Exatamente. repositório. É que é o repositório da instituição, Uhum. tá? Beleza, beleza. E aí vamos arquivar. Agora vamos lá na Access Point. Revista, né? Lá já tem alguns, tá vendo? Mas aqui eu Uhum. acho que ela saiu em cima da que eu tava. Pera aí, deixa eu só conferir aqui. Eu tô achando que aconteceu isso mesmo.
Não criou um novo, meio que editou Criou, não. aquele que você já Não, ela tinha. vai criar agora, Ah, porque eu estou pedindo um item abaixo. O item lá é file, né? Eu estou pedindo o aham. item revista de JSOUD. Ah, tá. Porque olha aqui, ó, level descrição, ela diz o arquivo que está acima. Essa outra aqui, ó, adicionar Ah, novo coisa, é o item abaixo. sim, entendi, Ela vai entendi. estar subordinada ao de cima. Então agora eu Aí, vou aí no, criar. sim, aí esses itens que já estão pré-aparecendo aí, igual a apresentação hip hop, Ela está se viagens, referindo ao tudo, primeiro que foi criado. ao Que file, né? ele é meu pai, né? Ele está um nível Entendi. acima. Então eu criei aqui, ó. Uhum, Tá? E ela vai aparecer aqui para mim, ó. entendi. Aqui, ó. Fotografias do evento, aeroporto de Brasília e agora revista. Massa. Bom demais. Certo? Aí agora vou fazer o quê? A descrição da revista. Ah, Aí eu clico nela e vou em editar lá embaixo, no coisa aqui, ó, editar. E aqui agora eu estou editando quem? O item, olha aí, ó, tá vendo o item, escrito item? aham. Aí agora que de Aí fato eu vou vai incluir editar. a imagem dele, né? Aí aqui agora, exatamente, aqui agora se vocês tivessem feito lá uma foto da capa e uma foto da página onde tivesse a A reportagem, ma- ou então uma cópia, né, tirado uma Xerox, tá? Uma Xerox não, uma cópia mesmo, tirado uma cópia, aí vocês iriam subir o PDF, Uhum, legal. certo? Minha bateria Muito, aqui está muito bom. acabando. Hã? Muito bom. Tô gostando da sistematização. Tá, eu vou. Aí, então, olha só. Aqui, aí eu entrando em editar, vai aparecer de novo aqueles campos novamente. Tá? Ó, então eu venho aqui, já que está automatizado o acervo, eu consigo achar o acervo, já consigo achar o criador. Eu estou no nível item, não vou criar outro nível aqui agora, porque nós vamos descrever a parte da revista, certo? Aí eu vou em contexto de Uhum, área. E aqui, de novo, o nome do criador, eu já tenho um que é o Pedro, aí vai ser os outros que estão aí dentro, né? O repositório é o do acervo do hip hop, tá aqui o acervo do hip hop, e aqui agora eu faço a descrição. Aqui, ó, reportagem, este arquivo consta, né, uma reportagem da revista DJ Sound, sobre a apresentação do Dino Black no Rio de Janeiro, janeiro. Se eu tivesse uma data aqui, eu poderia colocar Rio de Janeiro, data tal, né? Rio de Janeiro, data tal, uhum. no evento XYZ. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui, né? Sim, sim. Evento. Aqui eu estou contando o quê? A história do arquivo, que é o que representa essa imagem que está aí. Aí nessa imagem eu posso pegar agora e falar aqui, vamos supor, na página tal, né, descrever a página da revista. Então, aqui é onde entra o detalhamento descritivo, ok? Uhum. Tem muita gente que confunde essa outra etapa aqui embaixo, contexto de área e estrutura, escopo, que seria âmbito e conteúdo. Aqui você vai dizer ó, que o objetivo desse arquivo é de demonstrar a revista, né, onde foi feita a reportagem com o conteúdo dela para o evento. Deixa eu Entendi. fazer aqui.
Pronto, aqui você vai fazer o que? O objetivo dessa imagem. O que essa imagem, qual é o objetivo dela tá aí? Você está disponibilizando ela, certo? Sim, entendi. Então a parte ali de cima é mais o histórico e aí é mais objetivo, assim, né? Sobre. Exatamente. Né? Uhum. Aí aqui, por exemplo, condição de acesso online 24/7. Aquilo que nós, aí, por exemplo, que eu vou colocar aqui, vou ver se ela já está aqui. Online 24/7. Não tá, tem que ir. Aí, por exemplo, pelo fato, a gente tem que pesquisar isso melhor, igual você disse, né? Mas pelo fato de ser uma revista, aí a gente pode definir condições aí de reprodução diferentes do que o nosso acervo Não, geral, que fala assim, aí você já pode o que acontece? Como você tá, quando você vai fazer uma coisa dessa natureza, você tiraria lá uma foto da revista, da capa da revista e da contracapa onde dá as identificação de impressão, correto? sim, E aí você tira a cópia daquela parte da revista que se refere àquela reportagem, ok? Então, quando a pessoa citar, ela vai citar a fonte e a subfonte, maravilha. Uhum. certo? E você Tipo, descreve peguei essa isso aí imagem nas aqui. condições de reprodução. Você lembra que nós fizemos Então, aqui, ó, condição de reprodução? sim, é bem isso que eu estava pensando mesmo, né? Porque aí a gente colocou que poderia ser citado desde que desse a referência. Foi E isso, aí né? que Que a dessa gente... referência dos originais. Então, uma pessoa, quando fizer isso aqui vai aparecer lá na estrutura. Então, vamos colocar aqui. Aí, na hora que ela estiver aberta lá, aparece isso aí, tá? Um momentinho aí. Legal. Essa parte aí a gente tá falando. Aí no caso. Olha só. Eu já dei as normas aqui, ó. A reprodução poderá ser feita desde que citada as fontes originais da revista e do site onde está disponibilizada. Isso aqui é uma regra que vai aparecer lá na frente quando nós salvarmos, tá? Beleza. Aqui agora, botar em português. Português. Aí vamos aqui para os access point. Access point, nós já temos assunto hip hop, né? Apresentação de hip hop. Poxa. Aí, apresentação de hip hop. Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro aqui agora? Porque a revista está se levando a reportagem a Rio de Janeiro, né? Uhum. Aqui ainda em cima, vou botar aqui Rio de Janeiro. E agora nós podemos colocar a revista aqui também, né? Vamos acrescentar mais um item. Sim, e aí, por exemplo, né? Uma coisa que eu Lista tô de pensando, gente acho que áudio. é só para confirmar, aí, por exemplo, o grupo GOG, né? Aí todas que for do Exato. grupo GOG. E na área de administração, lá embaixo, vocês se lembram que vai sempre adotar o quê? A norma que vige que G. Aí ela Uhum. tem um quadradinho aqui perguntando que se todos os arquivos que forem criados a partir desse coisa, que sejam com a norma. Aí você clica que sim, tá? Uhum. E salva. Agora, olha só como é que vai ficar lá na Ele tá frente. perguntando. Aqui, ó. Se nós Professor, uma estivéssemos na foto pergunta. da revista, ela estaria aparecendo aqui, tá? Então, se Professor, vocês observarem agora, só um pouquinho, Pedro, deixa eu completar aqui, a gente se formular de pergunta. Aquilo que nós descrevemos aparece aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó.
o escopo, a história, está tudo aparecendo aqui. Fala, Pedro. Beleza, deu para entender, professor, essa parte aí. Eu fiquei só com uma dúvida que na aula passada você tinha falado que às vezes a norma ela pode variar por arquivo, né? Mas nesse Mas, caso olha, aqui, continua, a vai, gente trabalhando só com arquivos de texto e fotografia, a gente sempre utiliza essa mesmo, ISAD? A ISAD-G, vocês se lembram que eu disse para vocês que a ISAD-G é específica para a área arquivística, né? Sim. Então, ela obedece o padrão internacional. A gente adota ela por ser a mais utilizada. Se eu estivesse fazendo aqui um catálogo de livro, aí eu utilizaria a Dublin Core, tá? Ou então a MODS, que é mais específica porque ela consta do MARC 21, é mais específico para a área da biblioteconomia. Entendi, beleza. Vai fazer uma pergunta. Isso, nesse caso, assim, é que a gente tem a intenção também de fazer, por exemplo, livros que a gente não vai ter o PDF, mas uma curadoria, né, uma investigação, uma pesquisa a respeito de livros que falem sobre a cultura. Aí, nesse caso, a gente coloca, tipo, a capa... Você vai criar uma lista, não, você tem que, pelo menos, bater uma foto para descrever, né? Sim, e aí, nesse caso, é uma descrição do tipo dessa mesma, ou... Porque Do vai ser uma mesmo foto. jeito, porque você vai bater a foto da capa, carregar e fazer a descrição. Sim, aí não muda lá o termo para de livro, não né? precisa de mudar. Ah, legal, legal. Então a gente deve manter a maioria dentro desse padrão mesmo, né? Vai obedecer esse padrão. Tá, então, olha só, olha bem, nós criamos instituição, criamos autoridade, criamos a coleção, criamos os arquivos da coleção e os itens da coleção. Olha, nós passamos 5 itens aí. Tá? Aqui, ó. Aqui vocês vão conseguir ver esses itens aqui, ó. Coleção, né? Massa. Na verdade, a autoridade arquivística está aqui, ó. Ou seja, a instituição arquivística é essa primeira aqui, certo? Uhum. Está vinculado a essa instituição uma coleção do Dino Black. Nessa coleção, nós colocamos a apresentação do Rio de Janeiro, e dentro dessa apresentação do Rio de Janeiro, nós acrescentamos os itens, fotografias do evento, tá? E a fotografia do aeroporto e a revista de DJ Saul. E aqui dá na sequência. Maravilha. Aí poderia ter, por exemplo, outros acervos, né? Não, aí, por exemplo, se você vai criar agora um acervo de uma outra pessoa, então nós vamos criar uma outra coleção. Certo? E aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora de livros relevantes para a cultura. E aí é outra coleção. Aí você vai criar uma coleção de livros relevantes para a cultura. Maravilha. Perfeito. São os livros específicos do hip hop, né? Professor, mais uma pergunta. Se a gente precisar de criar uma subcategoria dentro do item, cria como item, como que faz? Não, aí ela pode ser item, pode ser partes. Que aí entra aqui, ó. Tá vendo aqui o item de revista de DJ Sound? Sim. Tá, então agora nós vamos lá em editar. Tá? É sempre aqui, ó. Porque nós vamos criar uma abaixo. Ó, a revista de DJ Sound já está aqui, correto? Sim. Então nós vamos entrar com o item abaixo, que é aqui agora. Agora seria o quê? Outro item ou uma parte. Entendi. Tá? Fosse uma aí página, agora, se você por quiser... exemplo. Poderia ser uma página, né? Uma página seria uma parte desse item. Ou pode ser um item, não vai mudar. Tá? Entendi. Aí o que você faz? Você vai criar aqui ó, o nível, você vai criar o nível, vamos botar a parte, dar o título. Vamos botar aí páginas da DJ Sound, é isso? O que seria? Páginas da revista, né? Páginas 1, 2 e 3, né? Página 1. Aí você vai lá em criar. Depois você pode voltar e editar todas aquelas áreas que nós colocamos. Uhum. Beleza. Aí salvou. Aí aqui, ó, dentro da estrutura, ó, ela já vai aparecer aí abaixo, viu, Pedro? Aí, tá vendo, Pedro? Massa. Perfeito. E se você quiser deletar ela ou editar ela, você vai clicar em cima dela, né? E aí vai aparecer lá embaixo o menu para você trabalhar dentro dela.
E se você clicar em editar, você abre a página, tá? E se você for carregar arquivos para ela, você vai entrar aqui, ó, importar objetos. Ok? Maravilha. Então, nós já cumprimos esses 5 itens, certo? Agora, nós vamos Maravilha. lá naquela área da fotografia, onde está a fotografia, que nós vamos publicar. O que é publicar? É deixar ela aberta para que as pessoas possam ter acesso. Correto? Correto. Isso Então, nós vamos uma lá na vez feito para apresentação. coleção. Ó, se todos os arquivos que estão aqui, ó, dentro da apresentação, eu vou pedir para eles serem abertos para publicação. Só que, às vezes, nem todos os itens vão. Então, nós vamos lá no menu, e mais, more, aqui, ó, update de publicação, né? E aqui ela vai dizer, ela está como rascunho, e eu vou clicar e dizer para publicar. Aí ela vai me perguntar, onde está a caixinha aí, vocês estão vendo aí? Se eu quero que todos os que estão descendentes dessa, que sejam publicados. Então, eu vou, ok. Quando eu faço publicação em lote, eu utilizo esse recurso. Aí eu vou lá. Aí agora ela está aberta para o público. Eu quero conferir se ela está aberta ou não, eu venho aqui e verifico. Ó, ela aqui já saiu o draft, aqui, ela já está aberta. Mas aí eu tenho um problema. A minha coleção não está aberta. Está vendo aqui em cima, aqui, ó? Sim. Aí agora eu tenho que vir aqui e pedir para abrir a coleção. A mesma forma. Mas, update, publicar. E todos os descendentes. Agora, se você deslogar do ato e voltar, você vai conseguir ver as fotografias que estão publicadas. Ou os arquivos que estão abertos. Entendeu? Você falou que eventualmente acontece de não publicar toda a cadeia, né? A gente tem como saber isso pelo nome não aparecer do lado ou tem que fazer uma revisão de cada um? Não, aí é quando você entra justamente no menu aqui, ó. Tá? Ó, esse menu aqui agora ele está na área principal, mas normalmente ele fica na lateral. Isso aqui é uma opção de configuração, tá? Eu vou voltar esse menu para a área lateral para ele ficar da forma do original para vocês verem como é que é. Então, olha aqui, ó. Em administrar, settings, eu vou mudar o menu, tá? Aí eu venho aqui, ó, em tree, na árvore de estrutura, e venho colocar ele aqui, ó, sidebar, tá vendo aqui? Sim, para ficar do lado, né? Agora, quando eu salvar, o menu vai ficar na lateral. Magicamente. Agora atualizando. Aí, ó, ele veio para a lateral aqui agora. Quando eu clico em acervo do Dino, aparece todos os itens que estão vinculados àquele acervo. Massa. Certo? Legal, legal. Então, nós já vimos criação de instituição, criação do responsável pelo arquivo, criação da coleção, criação dos itens, subir o arquivo e publicar. Olha só o tanto de coisa que nós já vimos aí. Exatamente, muito bom. Certo? Certo. E aí, quando aparece de lado assim, sumiu aquela coisa do file, né? Ficou mais focado nos itens, né? Não, mas aqui, ó, o file é o principal. É o que tá acomodando quem? O material do bloco da apresentação do Rio de Janeiro. Que agora os itens são materiais que você carregou dentro do file. Não, sim, agora que eu vi no canto a apresentação. Tá certo. Entendeu aí? E esse file tá onde? Está dentro de uma coleção, ó. A coleção de no Black. Aí o file vai abrir os itens que estão dentro dele. Massa. Perfeito. Tá? Beleza. Bom, então o basicão você já tem. Criar a instituição, criar o responsável pelo acervo, criar as coleções, ou pode ser coleção ou fundo, tá? Porque aí fundo é quando é arquivo. Eu vou mostrar agora no exemplo para vocês aqui um fundo. Nesse meu fundo, aqui, ó, do Cirquaia, eu criei ele é um caso muito parecido com o de vocês. É um projeto, do projeto do Cirquaia. Por que eu não criei ele como coleção?
Porque ele, além de receber registros imagéticos, recebe também parte documental. Então, eu criei ele como fundo. Tá? Uhum. Então, olha aqui. Eu abri ele, ó. Circular. Eu tenho a imagem na logo e tenho a imagem do banner na entrada aqui. Tem uma breve descrição do arquivo. Tá vendo aí, ó? Sim. Aí, mais embaixo, olha aí. Eu tenho a outra descrição do histórico. Uhum. O que ele representa, tá vendo aí, ó? É mais completa, né? É, tá? Agora eu vou entrar dentro do projeto Circuia. Aí, ó. É. Dentro do projeto Circuia, eu criei um fundo, série, subsérie e itens. Então, vamos na série de documentos. Aqui parece o quê? Todas as partes de documento em PDF que estão carregados. Uhum. Tá? Se eu quiser ver um, eu clico nele, ó, ele vai abrir para mim. E agora eu quero ver ele em PDF. Eu clico novamente nele e vai abrir em PDF. Uhum. Ele não aparece. Aí, abriu em PDF, viu aí? Sim. Aí aqui eu tenho acesso. Eu estou fazendo o que aqui agora? Eu estou tendo acesso completo ao arquivo que está disponibilizado dentro do Atom. Uhum. Eu tenho uma dúvida aqui rapidinho. Vai pergunta. Professor, só uma perguntinha. No caso, então, aí de criar como fundo, ao invés de criar como uma instituição, pelo que eu estou entendendo aqui, ele possibilita que a gente visualize o arquivo em PDF dentro do sistema. Essa que é a diferença? Não, não muda nada. O Qual que que é a muda é a diferença? nomenclatura da estrutura do arranjo, você entendeu? Não entendi muito bem, Porque, olha professor, isso daí. só, na norma arquivística diz o seguinte: as coleções, elas são produtos colhidos aleatoriamente, que geralmente é a origem das fotografias. As fotografias, às vezes, ela não faz parte do contexto das obrigações da instituição que documenta os seus afazeres do dia a dia, você entendeu? Sim. E aqui, como eu criei do projeto, e o projeto eu acompanhei ele do início até a sua execução final, na edição de 2014, então, aí eu tenho documentos do projeto, tem imagens e também tem filmes, tá? Então, por isso que ele foi criado como fundo, e não como coleção. Entendi. No nosso caso, a gente também vai ter essa variedade de arquivos. Sim, mas, por exemplo, se você vai lá agora, vamos supor, você acha uma coleção, um fundo de uma instituição, onde ela faz a documentação de todos os passos sobre o hip hop, aí você vai trazer para cá como fundo, porque isso pertencia a uma instituição, e ele tem uma história sequencial de documentação, entendeu? E as fotografias não têm. As fotografias são colhidas, são tiradas aleatórias. É igual no caso do evento do Rio de Janeiro. Se ele tivesse a parte documental, as partes de regulamentação, as fotografias do evento no acompanhamento, aí você tinha uma sequência de datas para você organizar isso, certo? Agora, uma dúvida só para ver se eu entendi. Aí, no nosso caso, por exemplo, né, a gente dentro disso, do acervo Hip Hop DF, eventualmente a gente cria um fundo, por exemplo, para nosso projeto, Batalha da Escada. Aí a gente poderia botar, por exemplo, o Aí nosso projeto beleza. de Aí você pode extensão. criar um fundo e várias coleções. Por exemplo, coleção de imagens da batalha e o fundo que vai incluir coisas técnicas e coisas que a gente gostaria, Não, por o exemplo, de que fundo ele outras. abriga tudo. Porque o Aham, fundo e a coleção, ela tem paridade, certo? sim. Mas o fundo é o nível zero, é o nível maior. Na verdade, o nível zero é o nível Ah, entendi. institucional. Entendi. O fundo, ela pertence à instituição. E dentro da Uhum, instituição eu posso ter coleções. E posso ter entendi. Ah, então não precisa, outras séries e subséries. Que aí entram não outras precisa nem questões criar 12, documentais. né? No Olha, eu caso vou do abrir nosso aqui agora. projeto.
Deixa eu mostrar mais esse projeto para vocês aí. Olha aqui, ó. Dentro do item documentos do projeto, séries de documentos do projeto, eu tenho vários itens, tá vendo aí? Aham. Aí eu tenho uma subsérie chamada vídeos para as TV locais. Aí aqui, ó, elas entram os itens, só a parte de vídeo que é composta dentro desse projeto. Sim, sim. Acho que... Correto? Correto. Aí agora eu tenho aqui, ó, uma outra subsérie que são as apresentações. Aqui, ó, chamada subsérie dossiê. Eu tenho que fechar ela aqui para aparecer as outras. Aqui, ó, outras séries. Quem são as séries? General Carneiro, Ribeirão Cascalheiro, isso aqui são as cidades. Agora, olha o que acontece dentro dessas séries. General Carneiro. General Carneiro, eu tenho vários itens e tem uma subsérie dentro dele. Uhum. Aqui, ó, tem o visita à estrutura, tem uma documentação de visita da estrutura, tá vendo todas as imagens, né? Aqui tá faltando descrever, mas eu já tá subida ela, já subi no sistema. Entendi. Aí aqui agora tem uma reunião com jurados, ó, tá? Então isso tudo tem uma sequência, tá sequenciado. Entendi. De acordo com o evento. Aí tem uma apresentação do boi bumbá que aconteceu, tá as imagens aí do boi, certo? E aí agora subsérie a apresentação dos grupos de quadrilhas juninas. Que aí eu entro aqui agora, ó, com a quadrilha junina, que essa aqui é uma quadrilha, que é a quadrilha do Meruri, tá? E eu tenho os outros itens. Maravilha. Uma dúvidazinha que eu ainda fiquei só para confirmar, então. O fundo é quando tem um caráter institucional, mais amplo, assim. Aí dentro do fundo pode ter coleções. Exatamente. Tá, beleza. Aí pode ter coleções dentro dele, beleza. A coleção mais é para um uso pessoal, você entendeu? Por exemplo, você vai falar de uma pessoa ou de um fundo particular. Pode ser também, por exemplo, dentro da instituição, se você vai lá, aí tem uma área de fotografia dos eventos daquela instituição, mas eles são colhidos aleatoriamente. Então, aí você vai ter que pegar elas, fazer aquilo que vocês estão fazendo, que é o tratamento inicial, classificar, dizer de onde é que elas são, as datas de onde elas são e o histórico, mais ou menos, dessas fotografias. Senão vocês não conseguem descrever nada. Certo? Sim, maravilha. Que é exatamente o que vocês estão fazendo. Massa. Ok? Ok. Então, pelo horário, nós já demos hoje, né? O que tinha para ir para hoje. Você já consegue colocar a instituição, colocar a autoridade arquivística, abrir a coleção ou fundo, né? Que é o mesmo item, fazer os níveis separados delas e publicar. Assim, eu imagino que com a interação, contato com o Atom, a gente vai descobrindo coisinhas, né? Mas eu acho que essa explicação que você deu agora aqui já dá todos os passos para a gente conseguir fazer o básico do que a gente quer fazer, né? Exatamente. Tá bem, aí deixa eu te falar para vocês. Aqui, ó, eu tenho uma coleção de todas as normas arquivísticas. Aí vocês podem entrar aí e baixar, ó. Tá? Ah, olha só. Ai, por exemplo, né? Um exemplo de aplicação. Você se lembra que quando você abre um item desse aqui, ó, para descrição, vamos lá no editar. Aqui, ó, ela vai abrir uma caixinha preta. Você se lembra que ela abriu? Sim. Aqui, ó, aqui do lado, aqui, ó. Ela vai dizer em que norma que ela está, tá vendo? Ó? ISAD item 3.2.4, tá vendo aí? Sim. Aí, então, você pode fazer o quê? Você vai baixar a sua norma ISAD, vai lá no item e verificar o que tem que ser feito. Beleza, o Pedro vai fazer uma pergunta aqui. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre questões de acessibilidade, né? Que é uma coisa que a gente vai precisar de cumprir também no projeto, a risca. E aí eu queria entender, teria algum campo mais específico desses que a gente passou e que a gente olhou
em que a gente Certo. vai ficar mais diretamente, botar essa descrição da imagem, do que se vê, né, exatamente com fins de acessibilidade? Deixa eu te falar. Vocês teriam que instalar 2 softwares auxiliares. Eu não sei se comporta no ato, que eu ainda não sei, que é o software de Libras e o software da transcrição em áudio. Você entendeu? Eu não sei, nós teríamos que consultar com o Rafael sobre isso ainda, porque no meu caso aqui eu ainda não trabalhei com essa visão da acessibilidade. Então a gente teria que. A Tem Mônica alguns é que outra são só pessoa que para são orientar a gente leitor nesse de. sentido. São os leitores de tela também para pessoas cegas, né? Eu nem sou muito de acordo com o de Libras, porque a pessoa de Libras consegue ler, né? Então, a menos que seja quando o sonoro, quando é o arquivo sonoro, a gente faz a descrição, eu faço a transcrição do que está sendo, né? Do que está Lido descrito, né? do que está sendo, né? Quando é um sonoro. Quando é imagem, é que a audiodescrição é mais complicada. Mas aí a gente tem questões de leitor de tela. Então, tem que ver a maioria deles são todos softwares de acesso aberto, tá? Tem que só ver o que pode, questão de comportar. Mas, em geral, é assim, olha, esse site, a gente coloca, esse site pode ser lido através, por exemplo, do DOSVox, né? Então, ele vai conseguir ler, a pessoa que é cega. Então, ele vai conseguir ler, e ele pode também fazer, ele vai poder ver toda a parte de transcrição, de audiodescrição da imagem, né? Ele pode ouvir toda aquela audiodescrição, como ela vai quando é imagem, e pode ouvir, né, quando é a parte de arquivos sonoros. E pode, mesmo arquivo sendo sonoro, ele quiser ouvir também a descrição, ele também pode. Então, assim, eu preocupo mais com as questões de visão, né? As pessoas que têm baixa visão ou são cegos, do que com a questão de Libras. Beleza, professora. Pô, a Mônica aí já deu a orientação aí, tá vendo aí? Ótimo. A descrição, no caso, é a mesma que a gente coloca geral para o arquivo? Ele vai ler aquela descrição, será? Sim, geralmente ele Olha só, vai ler o que tem ali o que você colocar nos metadados e que vai aparecer para o usuário, vai ser o que o DOSVox vai ler. Entendi. Pedro, eu vou abrir uma ficha daqui que está com o maior nível de descrição possível. Então, por exemplo, aqui, ó, Massa. deixa eu abrir aqui a tela, compartilhar essa guia. Tá vendo aqui? Tô vendo. O software vai ler tudo que está escrito aqui, correto? Sim. Vocês podem instalar no Agora equipamento de vamos lá, vamos vocês entrar o no projeto DOSVox Sequoia, eu vou e pegar fazer uma o guia. teste. Eu vou pegar uma guia dentro do projeto que está com maior nível de descrição. Aí que eu tenho um aqui. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Tem fotos aqui que já estão descritas. Tem o NVDA, que o pessoal tem usado, que chamam NVDA, né? Eles têm usado bastante eles também, tá, gente? Além do DOSVox. DOSVox é o mais antigo. Anotando aqui. Olha só, aqui tem uma foto. Está aberta aí para vocês que estão visualizando? Estamos vendo. Olha aqui, ó. Esse registro foi feito numa reunião dos jurados, né? E aí, no pátio do hotel, Serra Nova Dourada, no dia X, está faltando a data aqui, em pé, com as mãos na cadeira, consta a senhora Mília Calmon, sentada a senhora Lúcia, e ao lado a senhora Luzia e a irmã da Ellen. No caso aqui, que eu ainda não sei o nome da irmã da Ellen para colocar. Então, aqui eu estou fazendo o quê? A descrição da foto, os detalhes da foto, certo? Sim.
Que aqui nesse campo aqui agora é onde eu faço o detalhamento da foto, porque eu estou com a foto. Lá naquela fase inicial, eu falei sobre o objetivo do projeto e a história do projeto. Aqui agora eu estou contando a história da foto, o que ela tem. Entendeu? Eu poderia aqui colocar aqui quem foi que tirou, onde é que ela foi tirada, aquelas informações principais que a gente pede para você escolher na fase inicial. Perfeito, professor. Estou entendendo. Tá? Deixa eu ver se... Então, agora vocês viram que o nível de detalhamento da foto vocês quem vão ter que fazer. Por isso, você lembra que eu falei para vocês, você tem que conhecer um pouco a foto e perguntar, igual ontem mesmo, na terça-feira da apresentação do Dino Black, a gente perguntando quem são as pessoas que estão na foto, né? E qual foi o momento, o motivo dela ter sido tirada. Então, aí é nessa descrição aqui agora da imagem que vocês entram com a história dela, tá? Entendi. Bom, então agora vocês já sabem criar a instituição, criar a pessoa responsável pelo arquivo, criar a coleção ou fundo e criar os itens da coleção e publicar. Então, essas são as funções básicas que vocês têm no Atlas, ok? Professor, maravilha. A gente hoje, fez uma imersão aqui na plataforma. Acho que foi um avanço gigante aqui para nós três, que vamos estar mais à frente aí desse abastecimento, né, do Atom. Então, poxa, foi muito bom, professor. Deu para entender de maneira bem didática, assim, a gente foi passo a passo. Eu já estou me sentindo mais preparado aqui para mexer com esse software. Obrigado mesmo, hein? Então, tranquilo. Então, acho que por hoje é só, né? E agora é com vocês a parte inicial. E mão na massa. É isso aí, valeu. Muito obrigado, Luiz. Então, tá, boa Luiz, só noite. temos que Então, agradecer. Eu vou parar a gravação aqui, tá, gente? Beleza. tá Ok. ótimo. Então, boa noite para